Muito bem, aqui no Política da Terra, hoje nós estamos recebendo o vereador por Goiânia, Lucas Quitão. A gente vai bater aquele papo sobre a capital, os grandes problemas de Goiânia e também sobre as movimentações na Câmara de Vereadores da capital do estado. Quitão, é um grande prazer tê-lo aqui no Políticas da Terra para a gente falar sobre a capital do estado de Goiás. Tudo bem? Tudo bem, Thiago, obrigado, é um prazer para mim, agradeço demais a lembrança, mais uma vez, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente porque é uma emissora muito séria e eu acompanho esse trabalho, né? Tenho ido muito à terra e agora no podcast, vamos poder falar um pouco mais de Goiânia. Agradeço toda a produção do nosso podcast, Política na Terra, estou à disposição. Bom, eu tenho percebido que você, pouco a pouco, está virando o fiscal da saúde. Eu já ouvi isso de umas 3 pessoas. O Lucas Quitão trabalha muito, é o fiscal da saúde. Por que que o senhor mirou, de uma maneira especial, essa pauta saúde aqui em Goiânia, hein? Fico grato, Tiagão, para mim é uma satisfação ser esse cara, né, que a população escolhe para fiscalizar algum serviço, em especial a saúde. E eu resolvi focar nisso porque era o que mais estava precisando e ainda é em Goiânia, né? Se a gente for pegar para ver, a saúde da nossa cidade tá um caos, cara, um caos. Desde a consulta mais simples até tratamentos mais complexos, que são de obrigação do município, estão ou mal prestados, ou às vezes o cidadão não tem acesso, ou às vezes é um serviço ainda muito incipiente, né? Eu te dou vários exemplos aqui, questão do apoio aos diabéticos, que tem recurso federal para a prefeitura dar as fitas e realmente direto atrás, é um drama grande. Questão das pessoas que dependem da hemodiálise, dos renais crônicos, né? Que precisam do transporte, que é da prefeitura, e também da clínica de hemodiálise, que várias vezes fica aí quase 6 meses sem receber, e esse serviço, às vezes, que não suspenderam foi porque a gente fez um esforço muito grande. Ou seja, tem o recurso em caixa e a prefeitura não paga, cara. Sabe, é coisa que só a burocracia desse nosso país explica e às vezes a falta de vontade do gestor, que é onde a gente pega no pé mesmo. Resolve esse problema, vamos fazer visita em CAIS, que eu recebo muito pelas redes sociais, até deixo aqui pro telespectador do Política na Terra essa liberdade. Olha, me mande mensagem lá no inbox, que minha unidade de saúde aqui do meu bairro tá terrível. Vai lá, vê o que você pode fazer. E nessas visitas, nesses questionamentos, denúncias, nós levamos aí para os conselhos de profissionais, né? Conselho dos médicos, conselho dos enfermeiros, e todos eles entraram conosco nessa luta para poder cobrar da prefeitura. Muitos deles, inclusive, Thiago, já tinha licitação pronta, o recurso separado e a obra não começava. Enquanto isso, nessa época de chuva, caía sobre os médicos, os pacientes, água, sujeira, infiltrações, não tinha condição de ter ali um aparelho eletrônico, por exemplo, porque o consultório molhava sempre. E infelizmente essa é a realidade hoje da nossa saúde em Goiânia, que é o que a gente tenta mudar todos os dias. Bom, há um problema também muito, muito grave, que é a questão da pediatria aqui na capital, né? Há uma concentração nesse atendimento no CAIS de Campinas e várias outras estruturas de saúde estão desguarnecidas de um médico pediatra. E aí, muitas vezes, a mãe com o filho doente, a família ali com a criança doente, não tem essa condição de deslocamento. Quando chega lá, porque só lá está aquele tumulto também. O que o senhor acha que poderia ser feito para resolver esse grave problema de pediatria que se arrasta, não é um problema da gestão Rogério Cruz, é um problema também dessa gestão, mas que lamentavelmente já se arrasta por tantos e tantos anos? Tiago, você tocou numa ferida que é uma das maiores da saúde hoje, que é justamente isso. Na minha opinião, tem que descentralizar o atendimento pediátrico em Goiânia, inclusive esse atendimento limitado que o município presta, como você bem lembrou, apenas no CAIS de Campinas, uma ou outra unidade que tem pediatra, faz acumular essa demanda, por exemplo, no materno-infantil, no hospital recém-inaugurado, né, ECAD da Uhum. criança. Então, isso faz com que o serviço de média e alta complexidade fique sobrecarregado. Quando, se você tivesse um atendimento básico, muitas demandas que hoje estão no materno e no ECAD poderiam ser solucionadas lá no CAIS. Com atendimento simples, às vezes a criança só precisa de um exame, alguma coisa que não é de média nem alta complexidade. Deixando essas vagas, esses leitos de UTI neonatal, por exemplo, para quem realmente precisa. Concorda?
Então, o Estado acaba pegando um peso que é do município justamente por ter esse atendimento limitado. A prefeitura, primeiro, tem que contratar muito mais médicos pediatras e dividir eles em todas as 6, 7 regiões de Goiânia, no quesito saúde, né? Que a gente tem aí os distritos sanitários que controlam as regionais de cada bairro. Tem uma estrutura bem espalhada, só não tem profissional e condição de atendimento, que é um centro clínico novo, equipamentos modernos, exames que ainda não estão disponíveis na rede pública. Às vezes os pais recorrem a clínicas populares ou atendimento particular. Então, esse é o problema nosso. Se a gente tivesse uma estrutura digna para atender criança em Goiânia, o materno infantil e o ECAD funcionariam bem melhor e ficaria bom para todo mundo, né? Tanto é que sempre a saúde do Estado ameaça. Ó, gente, nós não vamos poder receber todo mundo, não vai ser mais porta aberta esses hospitais, justamente para poder... Só que não tem como bloquear esses pais e mães que precisam, né? E outro ponto que você bem lembrou, como é que o pai de uma criança lá no Jardim do Cerrado, Thiago, traz aqui para Campinas na hora da urgência, né? Geralmente pais humildes, né? O pai de uma criança lá dá um exemplo aqui, do Vale dos Sonhos, que é na outra ponta da cidade, como é que ela chega até em Campinas, geralmente passando mal à noite, num momento difícil. Então, não é nem um pouco inteligente centralizar lá, tem que distribuir esses pediatras pela cidade, fazendo o atendimento preventivo, principalmente, né, o PSF funcionar, que é a saúde da família, porque todos nós sabemos que prevenir é mais barato e mais inteligente do que remediar, né? Então é o que, na minha opinião, falta para o município de Goiânia, que, para concluir, tem sua estrutura limitada e poderia fazer parcerias, entendeu? Público-privadas, para o negócio andar melhor também. Ó, ainda me aproveitando dessa sua marca como o fiscal da saúde aqui em Goiânia, isso sinceramente parece agradar as pessoas de ter essa figura hoje que olha por nós e que está lá na linha de frente combatendo essa questão da saúde. Eu já recebi dezenas e dezenas de vezes vídeos seus, das suas redes sociais, do povo, o Quitão está cobrando, o Quitão está cobrando, o Quitão é fiscal. Eu acho interessante isso. E ainda me aproveitando disso, eu queria falar sobre o problema da regulação. Essas regulações não se comunicam, a estadual com a municipal aqui de Goiânia especialmente? Como é que é feita essa regulação que, em última instância, que é afinal o que interessa, não funciona? Ou se funciona, funciona de maneira muito aquém do que deveria funcionar? Tiagão, vamos lá. No fim do ano passado, o Estado, na minha opinião, viu que a Prefeitura de Goiânia, em especial a Saúde, não estava dando conta da gestão da regulação, né? Para o nosso telespectador entender, a Saúde de Goiânia cuidava da distribuição dos pacientes de todo o Estado, também nas unidades do governo do Estado na capital, correto? Uhum. O que o Estado fez? Não estou botando fé na Saúde de Goiânia. Vou eu mesmo cuidar da regulação dos hospitais do governo do Estado em Goiânia. Então essa foi a diferença. Hoje a Prefeitura de Goiânia cuida da regulação nos hospitais municipais de pessoas de Goiânia ou aquelas que são conveniadas, que a gente tem um termo técnico do SUS que me fugiu agora, mas a Prefeitura recebe pacientes de outra cidade, mas tem a compensação no SUS, né? O SUS compensa financeiramente quem Goiânia atende de outra cidade. A pactuação. Pactuação. Exato. Então, essa foi a mudança. Hoje o governo do Estado tem a sua regulação, o município de Goiânia tem a sua também. E é o que você falou. Momentos que elas não se comunicam. Existe também esse problema justamente pela burocracia. Mas numa conta grossa, Thiago, eu acho que isso tudo acontece porque a demanda é muito grande para uma estrutura ainda pequena de atendimento. Concorda? E outro ponto que a gente sempre vê nas eleições, essa discussão estadual, que é a descentralização da saúde pelo Estado, que é outra saída muito inteligente, porque se você for pensar, hoje nós recebemos a demanda do Estado inteiro, do Tocantins, Maranhão, né, Minas, Parte da Bahia, né? Bahia. Então, isso também vem para nós e aqui, querendo ou não, eu encaro Goiânia e Goiás como a capital do Centro-Oeste. Mato Grosso, né? Todo mundo tem Goiânia como uma referência na saúde, pública ou privada. Quem tem condição, vem para particular.
Quem não tem, vem para o SUS, vem se tratar no Araújo Jorge, né, para outros hospitais, enfim. Isso também sobrecarrega. Então, além de ter que melhorar essa estrutura tecnológica, administrativa, de gestão das regulações, eu acho que tem que abrir mais vagas, porque a demanda é grande. E claro, se a gente recebe gente de outros estados, pessoas de outras cidades, vamos atrás do governo federal, do próprio governo do estado. Eu acho que tem que ter essa união. Lembrando que o SUS é tripartite, que a gente fala, né? Ele depende do estado, dos municípios e principalmente da União. Então é o momento de juntar força para poder resolver o problema da saúde. Olha, eu tenho ouvido, e eu acho que o senhor também, muito mais que eu, muita reclamação em torno da distribuição de remédios. O senhor falou agora há pouco sobre as fitas para diabéticos. Mas, para além desse problema, a gente tem tido problema com distribuição de medicamentos básicos do dia a dia nas farmácias populares. O senhor tem recebido também esse tipo de reclamação lá no seu gabinete, na Câmara de Vereadores, que é um gabinete, aliás, que está sempre de portas abertas? Obrigado. O pessoal tem reclamado isso? Bastante, muito mesmo. E te dou outro exemplo, que inclusive eu tive com o secretário de saúde e até hoje ele não me deu uma resposta, que é sobre o pessoal que usa bolsa de colostomia, que ela tem que ser trocada com frequência, né? Que ela tem que ser ali bem higienizada, tem um adesivo, tem um spray, bloqueador de odor. É um negócio bacana, quando tem tudo à disposição. Hoje aqui em Goiânia tem um tipo de bolsa e nem às vezes nem é adequada para a pessoa, porque depende do local que é feita a colostomia. Então, eu dei, por exemplo, eu comparei para o secretário, Thiago, a realidade de Aparecida e de Goiânia. Em Aparecida, quem precisa dessas bolsas, tem à disposição 3 tipos de bolsa, tem esse adesivo colante, tem o bloqueador de odor, coisas que aqui em Goiânia tem uma e às vezes nem é a adequada para o caso, entendeu? Então eu fiz esse paralelo para questionar o secretário de saúde de Goiânia. Por que em Aparecida, que arrecada menos, que é menor que a nossa cidade, que recebe menos do Ministério da Saúde, tem uma saúde bem melhor? Fica claro que é incompetência de gestão, você concorda? Foi o que eu deixei claro. E você me questionou um negócio até mais simples que isso, né? Medicamentos básicos também faltam. Então, dinheiro não é o problema. Isso todos precisam saber, inclusive, né? Dinheiro para a saúde tem, né? Tem vinculação constitucional, que é o mínimo que o prefeito deve investir, que o governador, o presidente deve investir. Então, falta é planejamento, na minha visão. Se organizar para não faltar esse remédio, se organizar para ter disponível a fita do diabético, para ter a bolsa de colostomia, para ter, por exemplo, o remédio à base de canabidiol, a cannabis medicinal, que é uma lei nossa, que já é realidade, mas as pessoas hoje em Goiânia só conseguem entrando na justiça. Quer dizer, se é lei, a prefeitura já poderia se organizar para ter, né, uma central de atendimento. É um medicamento de alto custo, está na Constituição que as pessoas têm direito a esses medicamentos, então a gente só quis facilitar o acesso dessas famílias a algo tão moderno, inteligente, que faz um bem danado, sabe? Um pai de uma criança com epilepsia, Thiago, na rede pública ele pode ter acesso lá a mais de 5 remédios alopáticos. Até resolve o problema das convulsões, mas da cegueira, trava o intestino da criança, vários efeitos colaterais. Ou ela pode optar por esse, a base de cannabis terapêutica, que vai resolver o problema de forma natural, né, que não vai trazer outros desdobramentos. Então, é isso que a gente quer deixar disponível para as pessoas em Goiânia, independente da classe social. Bom, a saúde é um problema em Goiânia, mas não é o único problema de Goiânia. Goiânia tem vários outros problemas. O trânsito é um problema, Sim. O transporte público é um problema, a infraestrutura é um problema, as obras paradas é um problema, a quantidade de pessoas vivendo em situação de rua é um problema, os ambulantes que se multiplicam aos milhares pelas ruas da capital também é um problema. Quer dizer, a gente tem problema demais aqui na capital. E eu tenho percebido que a relação entre o executivo e o legislativo municipais não estão se entendendo muito bem. Eu queria que o senhor falasse como é que está esse clima, essa convivência entre a Câmara e o Paço Municipal. Tiagão, infelizmente não está das melhores, né? Não por vontade minha particular, mas existiu um rompimento político, né, do presidente da Câmara com o prefeito. Mas isso, na minha visão, não teria que travar, né, o progresso da cidade. A gente vê leis importantes, infelizmente, ficando paradas, talvez por esse desentendimento.
Lembro aqui para todos a questão do 5G, que é uma demanda que a gente discute ela desde 2019, já apresentei 2 projetos, foram arquivados, continuo perseverante, conseguimos que o prefeito enviasse a lei do executivo, que está na Câmara, infelizmente, desde dezembro de 2022, cara. E até hoje não saiu da CCJ, que é o primeiro passo do projeto. Então, isso é preocupante, né? Independente da relação política do prefeito com o presidente da Câmara, a cidade tem que rodar, cara. As leis têm que vir, tem que fazer a regulamentação certa, sabe? Dar condição desses trabalhadores virem para a formalidade, né? Contribuírem lá com a participação, mesmo que pequena, nos tributos, mas vão ajudar a cidade. E de um modo geral, nesse mês, por exemplo, nós recebemos os carnês de IPTU, né? Se a gente aumentasse a base de contribuintes, a gente poderia reduzir os impostos, que é inclusive uma outra bandeira nossa, Thiago. Por que cobram muito de tão poucos? Não seria mais lógico cobrar um pouquinho de cada um, mas com uma carga tributária menor? Nós já pagamos aí 27% de imposto de renda, né? O imposto também está lá nos nossos bens de consumo. Tudo que nós compramos ou vendemos tem imposto. Então, nós já estamos sobrecarregados e o pior disso tudo é que a gente não vê retorno do que a gente paga, né? Então, acho que a prefeitura podia pensar de uma forma mais inteligente, como eu dei sugestão na época, a criação da nota fiscal goianiense, né? Tem muitos serviços que são prestados e não contribuem. Se todo mundo recolhesse ali o seu percentual certo, o cidadão teria desconto do IPTU dele e todos os prestadores de serviços contribuiriam com um pouco. E a gente poderia desonerar, por exemplo, o IPTU de todo mundo, o IPTU comercial de Goiânia, que é um dos mais caros do Brasil por metro quadrado, Thiago. Aí eu te pergunto, mas a gente não quer superar os efeitos da pandemia, a gente não quer superar a crise econômica? Como é que a gente vai sobrecarregar o comércio? Entende? Então são questões um pouco incoerentes que acontecem, que a gente precisa enfrentar. Inclusive, eu acho que o próximo prefeito tem que enfrentar isso de frente. Não só os problemas que você lembrou mais cedo, né, estruturais da cidade, mas isso também. Porque eu acho que se a gente organizar a arrecadação do município, otimizar o que a gente recebe, enxugar a máquina, a cidade por si só já vai crescer muito, sem burocracia, vai ficar fácil de gerar emprego, de montar um comércio em Goiânia, coisa que hoje é quase impossível, né? Vereador, pelo que o senhor sente, o senhor é um cara jovem, mas é um cara já vivido na política. O senhor acha que esse rompimento do passo ou da presidência, com a presidência da Câmara e com uma boa parte dos vereadores, é definitivo? Você acha que não tem retorno mais? Não, acredito que tem sim, né? Tem e falo, né, pelo nosso mandato. Se o passo der atenção a todas essas bandeiras que os vereadores e vereadoras defendem, dar atenção para as emendas nossas, por exemplo, porque geralmente a gente envia uma emenda impositiva para uma associação que pediu, para uma obra em algum bairro. Então, querendo ou não, são pedidos da cidade. Então, coisas simples que o prefeito, se atender aos vereadores, vai estar ajudando a cidade, vai estar ajudando a gestão dele. Então, eu acho que pelo diálogo é fácil de sanar essa situação. Então, a questão hoje é que tá tendo dificuldade mesmo na comunicação. Sim, se tiver a abertura dos dois lados, eu não vejo problema, né? Basta o passo e a própria Câmara também, né? Se unirem pelo diálogo e ver o que é melhor para a cidade, deixar um pouco esses interesses particulares de lado e tocar para frente. Vereador, um dos muitos problemas de Goiânia, a gente falou sobre alguns deles agora há pouco, é o centro da capital também. O centro de Goiânia parece abandonado, né? Parece uma cidade fantasma às vezes. Muita gente morando na rua, a quantidade, lamentavelmente isso, a quantidade de usuários de crack é muito grande também. Qual seria, na sua opinião de alguém que vive Goiânia, que gosta de Goiânia, que ama Goiânia, qual seria a solução definitiva para resgatar o centro da capital? Valeu, Thiago. Olha, eu acho que são duas frentes, né? O incentivo urbanístico, que é você facilitar a instalação de empresas lá. Você dizer que, por exemplo, o centro ele precisa ser habitado de dia e de noite, que hoje é o problema, né? Às vezes ele tá bem movimentado de dia, mas à noite é o crime, é as drogas que tomam conta. Então,
nós temos que ocupar os espaços e afastar a criminalidade. Pôr luz, né, nas coisas. Então, se a prefeitura fala, por exemplo, você que tem um restaurante, uma casa noturna, nós vamos flexibilizar os horários para funcionamento noturno. Isso chamaria a atenção de, por exemplo, empreendedores desse ramo, né, de cultura, arte, enfim, entretenimento de modo geral. Se ele facilitar a instalação e, juntamente com isso, que é a outra frente, dar um incentivo tributário, Thiago, aí o empreendedor, o comerciante, vai ver muita vantagem em ocupar aqueles imóveis que hoje estão abandonados, né? Se você falar assim, você vai ter desconto no IPTU, no ISS, e eu ainda vou te ajudar a ter a licença, o seu alvará vai ser facilitado, você vai poder funcionar até mais tarde com um grau de incomodidade maior, né? Traduzindo. Você vai poder trabalhar com uma acústica maior. Você vai poder ter show ao vivo e tal. Essas seriam as duas formas de poder trazer os empreendedores. Trazendo empreendimentos para o centro, naturalmente, os imóveis vão voltar a valorizar, a economia local ali cresce, né? Indiretamente, vai ter que ter, por exemplo, para grandes restaurantes, nós vamos ter que ter frutarias, verdurarias, né? Supermercados. Então, é uma forma de se reativar a economia local, trazendo pessoas, e aí elas vão alugar os apartamentos que estavam abandonados, vão comprar, vai ter que ter ali mão de obra para a reforma, concorda? Vai ter que ter não só prestadores de serviço, mas também armazéns de construção. Então, eu acho que é uma coisa puxa a outra, sabe? Se a gente der um incentivo para a pessoa ir para lá no imposto e falando de licenças, aí sim nós resolvemos o problema e, claro, sempre mostrando o lado cultural, Goiânia como uma capital referência na arte deco, coisas que às vezes até trariam amantes da arte, que às vezes não viriam só pelas vantagens econômicas, mas eu acho que seria por aí. Vereador, nós estamos aí em andamento com uma SEI da Comurg, a Companhia de Urbanização aqui de Goiânia. E me parece que quanto mais mexe, mais questões desconfortáveis para o pasto têm sido encontradas pela SEI, né? E não só dessa gestão, das outras, a Comurg vem sendo questionada há muito tempo, né, Thiago? Também não só pelo serviço, que às vezes é falho, tem muita coisa boa, tem muita gente trabalhadora na Comurg, mas também tem muita reclamação. Nessa semana mesmo, no bairro de Campinas, me reclamaram da coleta, que quando vai fora de hora, sabe? E realmente, a cidade às vezes fica suja. Então, não é só o problema de gestão da companhia, que custa caro, né? Que nesses dias de estudo aí da SEI, identificamos ali pagamentos antecipados, coisas que fogem à regra, né? E como uma empresa pública, a prefeitura é a maior acionista lá, 97%, né? Exato. E ela presta serviço para o município, né? O município paga uma nota mensal da Comurg e tem que ser revisto o preço desse serviço, a qualidade deles. Eu acho que esse é outro grande problema que não sei se essa gestão vai conseguir resolver, mas que a cidade precisa cobrar do próximo prefeito ou prefeita uma solução efetiva. Olha, a coleta está valendo a pena? O urbanismo é isso mesmo, sabe? A gente tem que abrir aquela caixa preta, aproveitar essa SEI, e que eu espero que ela não vire pizza, né, como muitas outras já viraram. E tenho cobrado dos colegas lá da comissão que façam um trabalho técnico, porque se politizar demais, você sabe que às vezes não tem efetividade. Olha, a Comurg, ela é um problema que se arrasta já por um bom tempo, como o senhor disse, não é um problema que nasce com o Rogério Cruz, mas me parece que ele continua com o Rogério Cruz e em alguns aspectos ele até cresce na gestão Rogério Cruz. Mas tem um problema que é antigo, é que muita gente fala que a Comurg é utilizada como cabide de emprego e como manobra política, né? As pessoas usam a Comurg para fazer campanha, para ganhar eleição. E alguns personagens, especialmente alguns, já atuam ali de dentro mesmo e estão meio que comandando a Comurg já, tanto no aspecto operacional como no aspecto político já há anos. Isso te incomoda? Percebe-se isso mesmo ou a Comurg já ficou livre desses personagens que usaram dela para fazer política? Não, infelizmente não, Thiago, e concordo com você.
A Comurg hoje é usada para acordos políticos e está claro lá, né, um número muito alto de servidores comissionados ganhando altos salários, enquanto a maioria dos garis, os coletores, aqueles que sofrem de sol a sol, ganhando salário mínimo e um pouco mais. Então é muito desigual isso, né? Tem que acabar com essa questão política que está bem comprovada, esse cabide político que é, infelizmente, a Comurg. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar nos quase 7 mil servidores que ali estão. Que, inclusive, é o que amedronta todo prefeito de tomar uma decisão mais radical, mas que, ao mesmo tempo, esse pessoal está sofrendo, Thiago. Estão de sol a sol, ralando, ganhando salário mixaria. Aí a gente vai descobrir agora que não tem a garantia de uma aposentadoria, porque a Comurg não está fazendo os repasses da Previdência. Tem um problema no IMAS, que é o plano de saúde dos servidores, que a Comurg não está 100% quitado, ou seja, pode ser que um desses coletores precise de um atendimento médico e não tenha. Então, é um problema grande mesmo, tem que ser enfrentado com muita transparência, sabe? Espírito público, ponderar o que é melhor para todos e não para esses grupos políticos que se aproveitam dela. Vereador, para a gente terminar, tem algo que incomoda muito os goianienses, que é o ritmo que as obras aqui na capital estão sendo tocadas. Algumas estão, inclusive, paradas e outras caminhando assim a passos de tartaruga. Incomoda a maioria das pessoas. Eu queria saber, incomoda o senhor também? Bastante, né? A realidade aí da Praça Cívica, por exemplo, o BRT, quase 10 anos de obra, Thiago. Cara, qual que é a justificativa para isso, né? São três prefeitos e a obra não está pronta. Não tem lógica, né? A gente pega aí, por exemplo, a Leste-Oeste, estivemos lá essa semana buscando a solução e a obra não concluiu porque não terminaram de fazer desafetações ali da região, coisa que a burocracia mas também falta esse pulso firme dos gestores para o negócio andar, sabe? Fica claro isso pra gente quando a obra dura tanto num lugar que causa um transtorno danado, né? A gente sempre lembra da Praça Cívica, mas tem várias outras aqui. A gente tem que cobrar. E, infelizmente, não tá só na mão do vereador, sabe? Se dependesse da gente, eu acho que eu poderia contribuir muito mais. Na situação que nós estamos, é fiscalizar e cobrar que seja feito. Vereador, hoje, dos 35 vereadores, o Rogério Cruz teria quantos? Tem quantos na Câmara, na base hoje? Tiago, acredito que aí uns 20 e poucos, não sei essa Ainda tem conta maioria, exata. então? Sim, sim. Ainda tem maioria. Pelo que eu percebo, sim. Muito bem. Lucas Quitão, vereador por Goiânia, conhecido por muitos como o fiscal da saúde aqui na capital, conversando conosco. Obrigado por dividir esse momento conosco e falar um pouco, dar a nós a oportunidade de conversarmos sobre Goiânia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Quero te parabenizar pelo jornalismo coerente, responsável, tocando na ferida e ouvindo o que a população precisa, cobra de nós. E eu faço questão de estar aqui sempre com uma extensão desse seu trabalho, né? Lá na ponta eu vou poder brigar pelo que a gente recebe de pedidos, sugestões, críticas também, faz parte. Mas é isso, estou à disposição de todos vocês nas nossas redes sociais, lá na Câmara, todos os dias da semana. E mandar um abraço aí para toda a produção da Terra, meu amigo Vitor Monteiro, família, você. E tamo junto, meu irmão. Tá bom, muito obrigado. Conversamos com Lucas Quitão. Ele é jovem, tem só 32 anos e é vereador aqui na capital goiana. A vocês que nos acompanharam, obrigado pelo carinho e até a próxima edição do Política na Terra.